Bom dia, jovem senhora! Seja bem-vinda ao nosso café com calma. Um momento para a gente aprofundar na nossa consciência, ganhar repertório para a vida, melhorar nosso relacionamento interno e externo também. Seja bem-vinda. Acordei bem animada hoje. Hoje nós temos nosso encontro das jovens senhoras, né, Vânia? Gente, vai ser incrível! Vai ser lindo, lindo, lindo. Estão prontas para a nossa leitura matinal? Para as nossas pílulas de consciência? Nós estamos fazendo a leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Talvez tu esteja chegando aqui pela primeira vez. Talvez você já esteja aqui presente desde o nosso primeiro encontro, desde o dia 3, mulheres. Nós estamos fazendo esse movimento realmente consciente desde o dia 3 que nós estamos aqui, adentrando nos conteúdos da nossa consciência, da nossa alma, melhorando, fortalecendo. Bem-vinda! Bom dia, Fran. Gente, só vou só ligar um minutinho. Pronto. Que hoje vai ser um dia mais quentinho, né? A gente tá com previsão de chuva, mas aqui fica mais abafado. Já tomaram seu café? Ou vão tomar o café nessa presença? Mulheres, todos esses movimentos que nós estamos promovendo são movimentos conscientes, são movimentos que fortalecem, fortificam, e eu uso muito a palavra revigoram, porque para mim é revigorante. Eu me reconecto com os meus porquês, com os meus propósitos, com os meus princípios a todo instante que nós estamos aqui, preparando panquecas. Que delícia! Eu fiz essa semana uma receita que vai ser bolinho. E até estava refletindo sobre isso, para depois poder compartilhar um insight com vocês. Essa semana eu vi uma receita que era bolinho de tapioca. E na receita falava tapioca granulada. Eu falei, não tenho tapioca granulada, vamos fazer com o que nós temos, né? Peguei a tapioca que eu tinha, que tapioca normal em casa. Fui fazer a mistura. Quando eu fiz a mistura, eu percebi que já não ia dar certo. Já não dava certo. Já ficou diferente do que o vídeo que eu estava acompanhando. E quando eu percebi que não ia dar certo, eu tentei fazer um movimento diferente para aproveitar a receita, para não jogá-la inteiramente fora. E aí adicionei tanto farinha de aveia quanto aveia para ela dar uma engrossada, e aí eu transformei o que seriam os meus bolinhos em panquequinhas. E depois eu fiquei com isso em mente, né? Quantas vezes a gente fica pensando alguma coisa, tentando fazer, tentando achar que é só mudar um pouquinho da receita que vai dar tudo certo. E a importância de nós termos essa receita e sermos fiéis a ela, isso se aplica também para o nosso emocional. A importância de nós reconhecermos que existem essas emoções e que existe um percurso, um caminho, que faz nós termos maior efetividade na gestão emocional, sem que a gente fique querendo, né, enganar o sistema, ou seja, enganar a nós mesmas, sem que a gente queira ficar substituindo os ingredientes. A gente consegue salvar a receita. Deu certo, tá? Deu certo. Mas não ficou, não cumpri o objetivo final, ou seja, continuo com a vontade de comer aqueles bolinhos. Aí ontem eu fui no mercado de novo e comprei a tapioca granulada que eu já tinha visto. Eu sempre consumo, né, nos restaurantes.
aqueles dadinhos de tapioca, mas eu nunca tinha visto essa tapioca no mercado. Então eu nem sabia que tinha isso para vender. E a importância, então, de nós olharmos que às vezes a receita vai dar certa, mas o nosso desejo continua dizendo o que que nós queremos. Às vezes pode não dar tão bom assim. Então, quando a gente olha para a realidade, para a vida normal acontecendo, e a gente passa a poder extrair deste movimento algumas informações, a gente vai aplicando isso na nossa vida de diferentes formas. A gente vai olhando para a vida e dizendo o que que eu posso aprender com essa situação. O que é essa situação aplicada ao meu relacionamento emocional ou ao meu relacionamento conjugal, por exemplo, pode estar me ensinando. Eu consigo reverter situações que aparentemente estavam perdidas, mas além disso, o que que acontece? Então, eu consigo dar conta de melhorar uma situação no momento presente, mas eu preciso me comprometer sim com o andamento adequado daquele processo, porque eu não posso passar uma vida inteira dando conta ou revertendo situações, o que a gente chama de apagando incêndios. Porque se você passa uma vida inteira apagando incêndios, você não acessa o prazer de ter tido eficácia durante todo o teu percurso. Ou seja, qual era o desejo inicial? O bolinho de tapioca. Qual é a realização que eu vou ter na execução do bolinho da tapioca? Então, percebe a diferença? A gente pode dar conta de fazer algo diferente no meio do processo, modificar e vai dar certo, mas não significa que aquilo vai saciar o que nós verdadeiramente queremos e desejamos. Então, quando a gente aplica isso para o nosso emocional, a gente vai reavaliando, reconectando e permitindo seguir o caminho mais, não, talvez não seja a melhor expressão, um caminho correto, mas nos permitindo seguir um caminho mais assertivo, essa é a expressão, um caminho mais assertivo. Quem tá aqui comigo nesse momento? Bom dia, Dai. Gente, é sábado. Sábado, 8h19 da manhã. Cadê o povo, gente? O povo tá dormindo, o povo foi trabalhar, foi viajar, o que que aconteceu? Vamos mandar essa live, vamos compartilhar para ver se a gente consegue mais mulheres sábias aqui conosco nessa manhã. Eu não compreendo os movimentos. Tem dias que vocês estão em 20 aqui, 17, tem dias que nós estamos aqui. Nós e a nossa essência. Gente, bom dia. Nós estamos nessa leitura matinal. Hoje eu quero trazer um pouco mais da leitura para esse momento. A Tamara até compartilhou ontem comigo, ela disse, eu queria participar, mas eu vou viajar, vai ficar gravada? Aí eu falei, olha o instinto da jovem senhora, né? O instinto da jovem senhora, ela quer consumir, ela quer aprender, ela quer se desenvolver. Ela não fica, né, desvalorizando, depreciando ou fugindo e negando seus aspectos internos. Ela diz, não, eu tenho sede e eu tenho sede de vida. Então, nós vamos iniciar a leitura para ver se a gente consegue progredir um pouquinho. Não que nós não estamos progredindo, mas ele está bem lento, né? Concordam comigo? Nós estamos no dia 20 e nós começamos no dia 3. Então, estamos no nosso... Nossa, é mais do que 10. Eu estava falando décimo... eu estava falando décimo... Mas é 18º dia. Olhando aqui o calendário, parece. E nós estamos na página 82. Nós não chegamos ainda na metade do livro. Eu vi que a Fran tu retomou essa leitura, né? A Fran retomou a leitura, a Bruna comprou o livro, iniciou essa leitura. Então é capaz de vocês terminarem antes de nós aqui. Então vamos focar hoje um pouquinho mais na leitura, algo que tem contribuído muito. Quem tem ficado até o final dos nossos encontros tem observado a riqueza que esse livro nos apresenta. Uma riqueza. Muito bem, simbora. Página 82, Tornando-se Autêntico. Bom dia, Lara. Bem-vinda.
Anteriormente, nesse capítulo, mencionei que os pesquisadores descobriram que os atributos como ser simpática, magra e modesta são virtudes que a nossa cultura associa à feminilidade. Pois quando examinaram os atributos ligados à masculinidade nos Estados Unidos, os mesmos pesquisadores identificaram o seguinte: conquista, controle emocional, assumir riscos, violência, domínio, autossuficiência, supremacia no trabalho, poder sobre as mulheres, desprezo à homossexualidade e busca de status. Entender essas listas e o que elas significam é de fundamental importância para compreender a vergonha e promover a resiliência. Como expliquei no início desse capítulo, a vergonha é universal, mas as mensagens e expectativas que despertam são organizadas por gênero. E essas normas femininas e masculinas são o fundamento dos mecanismos de vergonha. E eis o porquê. Se as mulheres quiserem cumprir as regras, elas precisam ser doces, magras, bonitas, caladas, mães e esposas perfeitas, e não ter poder. Quem não alcançar essas expectativas vai cair na teia da vergonha. Os homens, por outro lado, precisam parar de sentir, começar a conquistar, botar todos os seus devidos lugares e se esforçar para chegar ao topo ou morrer tentando. Se empurrarem a tampa da sua caixa para pegar um pouco de ar, a vergonha acabará com eles. É necessário acrescentar que os homens há muito É necessário acrescentar que para os homens há também uma mensagem cultural que promove a crueldade homofóbica. Se alguém quiser ser masculino em nossa sociedade, não basta ser hétero. Tem que mostrar rejeição explícita à comunidade gay. E a ideia do, abre parênteses, faça isso ou odeie essas pessoas se você quiser ser aceito em nosso grupo, fecha parênteses, surgiu como um importante foco de vergonha na nossa pesquisa. Não importa se o grupo é uma gangue, uma torcida organizada, um grupo de igreja ou um clube de machistas. O pedido que se faz aos membros para odiarem e desprezarem outro grupo de pessoas com condições de aceitação de tudo tem a ver com controle e com poder. Depois de analisar 11 atributos da masculinidade, concluo que não é o tipo de homem com quem você quer passar a vida inteira e que não é assim que deseja criar os seus filhos. A palavra que me vem em mente quando penso em uma vida construída em torno desses princípios é isolamento, que é o pior tipo de solidão. Quando converso com homens e mulheres com alta capacidade de resiliência à vergonha, constato que estão bastante conscientes destas listas. Eles mantêm os esquemas em mente para que, quando a vergonha bater a porta, possam chegar em possam chegar essas normas à luz da realidade, praticando um segundo elemento da resiliência, a vergonha, a consciência crítica. Feito isso, podem então escolher conscientemente não fazer o jogo dela. O homem possuído pela vergonha ouve: você não deve ficar emotivo quando tiver que demitir pessoas. O homem que pratica a resiliência à vergonha reage assim: não vou aceitar essa mensagem. Trabalhei com esses caras durante 5 anos. Conheço suas famílias. Tenho o direito de me preocupar com eles. A vergonha sopra no ouvido da mulher que está fora da cidade dos negócios. Você não é uma boa mãe, porque vai perder a peça teatral da turma do seu filho. A mulher que pratica a resiliência responde: eu estou ouvindo, mas não vou cair nessa. Maternidade é muito mais do que ir a uma apresentação de teatro. Uma das maneiras mais poderosas de fortalecer o nosso gatilho da vergonha é aceitar as normas baseadas nessas conquistas de força de gênero. Um dos padrões revelados na pesquisa
foi a constatação de como todo esse esforço pode desempenhar papéis que se tornam quase insuportáveis por volta da meia-idade. Os homens sentem cada vez mais isolados e o medo do fracasso os paralisa. As mulheres se sentem exaustas e, pela primeira vez, enxergam claramente que as expectativas do começo são impossíveis de cumprir. As realizações, os elogios e as conquistas, que são uma parte sedutora de viver segundo estas normas, começam a parecer um péssimo negócio. Atenção para esse parágrafo, um parágrafo que está destacado. Lembre-se que a vergonha é o medo de perder vínculos, o medo de não sermos dignos de amor e de aceitação. Nos ajuda a entender por que tantas pessoas na meia-idade passam a colocar seu foco na vida dos filhos. Trabalhar 60 horas por semana, envolver-se em vícios e casos extraconjugais, ou se contentar a completa desmotivação. Nós começamos a desmoronar. As expectativas e mensagens que abastecem a vergonha nos impedem de perceber que quem nós somos como pessoa. Hoje olho para trás e me sinto muito grata pelas mulheres e homens corajosos que partilharam as suas histórias comigo. Jogar fora essas listas do que nós deveríamos ser, é outro ato de coragem. Amar a nós mesmas e nos apoiarmos mutuamente no processo de nos tornarmos autênticas, talvez seja o maior gesto de viver com ousadia. Vou terminar esse capítulo com um trecho do clássico da literatura infantil da língua inglesa, O Coelho do Veludilho. É uma boa lembrança de como é muito mais fácil nos tornarmos autênticos quando sabemos que somos amados. Ser real não tem a ver com a maneira como fomos feitos, disse a pele de cavalo. É uma coisa que acontece quando uma criança o ama por muito, e não apenas para brincar com você, mas o ama de verdade. Então você se torna real. Isso dói, quis saber o coelho. Às vezes, respondeu a pele de cavalo, pois ele era sempre muito sincero. Mas quando somos reais, não nos importamos de nos ferir. Tudo isso acontece de uma vez ou acontece aos pouquinhos? Isso acontece tudo de uma vez. Você se torna real. Leva muito tempo. Não acontece tudo de uma vez. Você se torna real. Leva muito tempo. Por isso, não ocorre normalmente com pessoas que desmontam com facilidade ou que têm tantas pontas afiadas ou que têm que ser tratadas com muito cuidado. Geralmente, quando você se torna real, a maior parte do seu pelo já caiu, seus olhos pularam para fora, suas juntas já se curvaram e você está bem surrado. Mas essas coisas não incomodam mais, porque quando alguém se torna real, não pode ser feito, a não ser para as pessoas que não entendem nada. Página 86, nós entramos no capítulo 4. Arsenal contra a vulnerabilidade. Quer tenhamos 14 ou 44 anos, a nossa armadura e as nossas máscaras são individualizadas e exclusivas, assim como a vulnerabilidade, o desconforto e as dores que tentamos minimizar. Por isso, fiquei surpresa ao descobrir que todos nós temos um pequeno arsenal de mecanismos de proteção em comum. Nossa armadura pode ter sido feita sob medida, mas algumas partes dela são permutáveis.
Ao abrirmos algumas frestas da armadura, podemos expor à luz do dia elementos mais ou menos universais de proteção contra a vulnerabilidade. No meu trabalho, máscaras e armaduras são as metáforas perfeitas para as ferramentas que usamos no intuito de nos protegermos do incômodo da vulnerabilidade. Como as máscaras, nos sentimos mais seguros, mesmo quando nos sufocam. Com as armaduras, nos sentimos mais fortes. Voltou? Pronto. Com as armaduras, nos sentimos mais fortes, mesmo quando elas nos sufocam. Desculpa, com as máscaras, nos sentimos mais seguros, mesmo quando elas nos sufocam. Com as armaduras, nos sentimos mais fortes, mesmo quando ficamos cansados de carregar tanto peso nas costas. A ironia é que quando deparamos com alguém que está escondido ou protegido por máscaras e armaduras, nos sentimos frustrados e rejeitados. Eis o paradoxo. Vulnerabilidade é a última coisa que quero sentir em mim, mas a primeira que procuro no outro. Se eu estivesse dirigindo uma peça sobre o arsenal contra a vulnerabilidade, o cenário seria um refeitório do colégio e os personagens seriam os nossos eus, de 11, 12 e 13 anos. Escolhi essa faixa etária porque pode ser difícil identificar a armadura nos adultos, uma vez que a vestimos por muito tempo. Ela se torna a nossa feição e acaba ficando indetectável, como uma segunda pele. Com as máscaras acontece o mesmo. Entrevistei centenas de participantes que compartilhavam o mesmo medo, não poder tirar as suas máscaras agora. Ninguém sabe como eu realmente sou. Nem meu cônjuge, nem meus filhos, nem os meus amigos. Eles nunca estiveram com o meu verdadeiro eu. Para dizer a verdade, nem eu mesmo tenho certeza de quem sou por baixo disso tudo. Os pré-adolescentes e adolescentes, no entanto, são muito diferentes. É no ensino fundamental que a maioria de nós começa a tentar novas e diferentes formas de proteção. Nesta tenra idade, a armadura ainda é estranha e desconfortável. As crianças são desajeitadas e os seus esforços para esconder o medo e a dúvida, o que torna mais fácil para os observadores enxergar quais armaduras elas estão usando e por quê. E dependendo do nível de vergonha e medo, a maioria das crianças ainda tem que ser convidada de que o peso da armadura ou a natureza sufocante da máscara são dignas de esforço. Elas vestem e tiram os personagens e proteções sem hesitação. Às vezes, a mesma sequência de frases. Eu não me importo com o que aquelas pessoas pensam. Elas são idiotas. Esta festa é idiota. Você pode ligar para a mãe das minhas amigas e descobrir que roupa elas vão vestir? Tomara que me convidem para a festa. Falando por experiência própria, o mais difícil de criar uma filha no ensino médio é ter que ficar cara a cara com a estudante desajeitada e de mãos suadas de nervosismo que ainda mora dentro de mim. Meu instinto na época era baixar a cabeça e correr. E ainda sinto esse impulso palpitando em mim quando Ellen está passando por alguma dificuldade. Quer tenhamos 14 ou 44 anos, nossa armadura e as nossas máscaras são individualizadas e exclusivas, assim como a vulnerabilidade, o desconforto e as dores que tentamos minimizar. Por isso, fiquei surpresa ao descobrir que todos nós temos um pequeno arsenal de mecanismos de proteção em comum. Nossa armadura pode ter sido feita sob medida, mas algumas partes dela são permutáveis. Ao abrirmos algumas frestas da armadura, podemos expor à luz do dia. Podemos expor à luz do dia elementos mais ou menos universais de proteção
contra a vulnerabilidade. Quando esses mecanismos compartilhados começam a emergir na coleta de dados, meu primeiro instinto foi classificar o comportamento e enxergar a pessoa à minha volta como estereótipos. Ela com certeza usa essa máscara. Meu vizinho veste direito esta armadura. É uma natureza humana querer categorizar e simplificar, mas isso nos afasta da verdade. Nenhum de nós utiliza apenas uma defesa universal. A maioria será capaz de se relacionar com quase todas elas, dependendo das dificuldades e das diferentes situações que se atravessa. Minha esperança é que a espiada nesse arsenal nos ajude a olhar para dentro de nós mesmos. De uma forma, nos protegemos da vida. Quando e como começamos a usar esses mecanismos de defesa que nos fariam abrir mão dessas armaduras. Ser o bastante. A parte que me apareceu mais contundente na minha pesquisa foi descobrir as táticas que irei descrever a seguir. Elas permitem que as pessoas tirem as suas máscaras e armaduras. Presumi ter encontrado estratégias exclusivas para cada mecanismo de proteção, mas eu estava enganada. No primeiro capítulo, falei sobre ser o bastante, como antídoto para a escassez, e expliquei as características da escassez, como a vergonha, a competição e a desmotivação. Características da escassez: vergonha, comparação, desmotivação. Portanto, parece que acreditar que somos bons o bastante é o caminho para fora desta armadura. Ela nos autoriza a tirar a máscara. Com este senso de ser bom o bastante, vem a aceitação dos seus próprios valores, dos limites e do envolvimento com a vida. Isto está na âmago de todas as estratégias adotadas pelos participantes da pesquisa para se libertarem das suas armaduras. Eu sou o bastante. Dignidade versus vergonha. Já chega! Limites versus vontade de vencer sempre a competição. Mostrar-me, assumir os riscos e deixar que me vejam é o bastante. Envolvimento versus desmotivação. Todas as pessoas que entrevistei a esse respeito falaram das suas dificuldades em relação à vulnerabilidade. Ninguém é capaz de abraçar a transparência e a vulnerabilidade sem reservas, hesitação ou medo. Quando se trata de incertezas, riscos e exposição emocional, o que mais escutei foram relatos de pessoas tentando vestir algum tipo de armadura antes de finalmente se entregar. Meu primeiro instinto é: abre espaço para preencher a frase. Faz esse exercício, quem estiver acompanhando, escutando ou até mesmo assistindo, faz esse exercício. O meu primeiro instinto é, mas isso nunca funcionou. Por isso agora é eu, e isso mudou a minha vida. Se a gente pegar o próprio exemplo da Brené Brown que ela compartilhou conosco, né? O meu primeiro instinto é baixar a cabeça, me retirar do lugar. Mas isso nunca funcionou. Por isso agora ela acolhe. Eu entendi acolhimento, né? Ela acolhe, ela permite e através disso ela muda a vida. Como é para ti? Passei anos, abre espaço, até que um dia eu tentei e isso fez meu casamento ficar mais fortalecido. Recentemente fiz uma palestra sobre vulnerabilidade para 350 pessoas, entre as quais estavam alguns oficiais policiais que acompanhavam presos em liberdade condicional e carcereiros. Um deles se aproximou de mim depois da palestra e disse: O único motivo de termos escutado
Escutado é que você é tão ruim em se abrir e se mostrar quanto nós. Se não tivesse a mesma dificuldade para lidar com a vulnerabilidade, nós não confiaríamos em nada do que você disse. Eu não só acreditei nele, como concordei imediatamente. Confio nas estratégias que descrevo aqui por duas razões. A primeira é que os participantes da pesquisa que as compartilharam comigo combatem os mesmos pensamentos e as mesmas inseguranças e dúvidas que todos nós enfrentamos. A segunda razão é que eu pratiquei essas táticas em minha vida e sei que elas não são apenas agentes de mudança, elas são boias salva-vidas. Estas três formas de escudo que vou mostrar são o que chamo de arsenal universal contra a vulnerabilidade, porque descobri que todos nós as incorporamos de algum modo em nossa armadura exclusiva e pessoal. Elas concluem que a alegria como um mau presságio, aquele temor repentino e paradoxal que reprime qualquer felicidade momentânea. O perfeccionismo, ou acreditar que fazer as coisas com perfeição significa que você nunca passará vergonha. E o entorpecimento, a adoção de qualquer recurso que anestesia a dor do desconforto e da solidão. Cada escudo é acompanhado por estratégias para se viver com ousadia. Todas elas nos ensinam a ser o bastante, têm eficácia comprovada no desarmamento. 3 estratégias universais. Escudos universais contra a vulnerabilidade. Escudo universal da alegria como um mau presságio. Por, por ter estudado sentimentos como a vergonha, o medo e a vulnerabilidade, nunca imaginei que algum dia confessaria que investigar o conceito da alegria virou minha vida profissional e pessoal de cabeça para baixo. Mas a verdade, de fato, ter passado tantos anos estudando o que significa sentir alegria faz com que eu afirme e que essa seja provavelmente a emoção mais difícil. Isso porque, quando perdemos a capacidade ou o desejo de ficar vulneráveis, a alegria se torna algo que vemos com profunda desconfiança. O nosso eu mais jovem costumava receber a alegria com puro deleite. E as mudanças e essa mudança chega lentamente e sem que tenhamos consciência. Passamos a sentir apenas que a passamos a sentir apenas que ansiamos por mais felicidade em nossa vida. Em uma cultura de profunda escassez, de nunca nos sentirmos seguros ou certos o bastante, a alegria parece uma farsa. Nós acordamos pela manhã e pensamos: o trabalho vai bem. Todos na família estão com saúde. Nenhuma grande crise está acontecendo. A casa ainda está de pé. Eu estou me sentindo bem. Que droga! Isso é ruim, muito ruim. Algum desastre deve estar à espreita, esperando para acontecer. Ou somos promovidos, ou somos promovidos e nosso primeiro raciocínio é bom demais para ser verdade. Qual é a pegadinha? Ou nós, mulheres, ficamos grávidas e pensamos: minha filha é saudável e feliz, logo, alguma coisa realmente ruim vai acontecer com esse bebê. E eu sei disso. Ou saímos de férias com a família pela primeira vez, mas em vez de ficarmos animados, começamos a fantasiar sobre a queda do avião ou um acidente na estrada. Quando perguntei aos participantes da pesquisa sobre as experiências que faziam com que se sentissem mais vulneráveis, eu não esperava que a alegria fosse uma das respostas. Esperava medo e vergonha. Mas
não os momentos felizes das suas vidas. Fiquei perplexa. Vejo que as pessoas contemplaram a frase "eu me senti mais vulnerável quando olho para os meus filhos dormindo, admiro como amo meu marido e a minha esposa, quando reconheço que melhorei, quando amo meu emprego, passo alguns dias com os meus pais, observo os meus pais brincarem com os meus filhos, penso no relacionamento com o meu namorado, fico noiva, estou em remissão de uma doença grave, engravidei, fui promovido, me sinto feliz e estou apaixonado. Apenas do meu antes do meu despertar espiritual em 2007, a alegria como mau presságio era uma das peças da minha armadura. Quando recebi a ligação entre vulnerabilidade e alegria, por meio do relato dos participantes, fiquei em choque. Eu desconsiderava minha permanente preparação para um desastre ou um segredinho meu. Estava convencida de que era a única que contemplava os filhos enquanto dormiam, e que no momento seguinte da onda do amor e da adoração, imaginava alguma coisa realmente terrível acontecendo com eles. Achava que ninguém além de mim visualizava carros destruídos e ensaiava aquelas ligações telefônicas tenebrosas com a polícia que todos nós tememos. Uma das primeiras histórias que eu vi foi a de uma mulher com quase 50 anos. Eu costumava pensar em todas as coisas boas e imaginar os piores desastres possíveis que poderiam estragar tudo. Ela me disse, visualizava literalmente o quadro mais assustador e tentava controlar todas as consequências. Quando a minha filha entrou na faculdade dos seus sonhos, comecei a achar que algo muito ruim iria acontecer se ela se mudasse para tão longe. Passei o verão inteiro antes dela partir tentando convencê-la a estudar em uma faculdade local. Isso abalou a confiança dela e estragou o nosso verão. Foi uma lição dolorosa. Agora cruzo os dedos, fico grata e rezo e tento de todas as maneiras expulsar as imagens catastróficas da minha cabeça. Infelizmente, acabei transmitindo essa maneira mórbida de pensar para minha filha. Ela tem tido cada vez mais medo de tentar algo novo, sobretudo quando as coisas não vão bem em sua vida. E ela me diz que não quer brincar com a sorte. Um homem na faixa de 60 anos me disse: eu costumava achar que a melhor maneira de levar a vida era esperando o pior. Desse modo, se o pior acontecesse, eu estaria preparado. E se não acontecesse, eu ficaria agradavelmente surpreso. Então, sofri um acidente de carro, em que minha mulher faleceu. É inútil dizer que esperar o pior me preparou, e não me preparou para nada. Ainda sofro por todos aqueles momentos maravilhosos que passamos juntos e que não desfrutei em sua plenitude. Hoje, meu compromisso com ela é aproveitar ao máximo todos os momentos. Eu só queria que ela estivesse aqui agora que aprendi a fazer isso. Essas histórias ilustram de que modo o conceito da alegria, como mau presságio, utilizado como método para reduzir a vulnerabilidade, vai desde ensaiar a tragédia até o que eu chamo de decepção perpétua. Algumas de nós, como a mulher da imaginação mórbida na primeira história, fantasiam o pior que pode acontecer quando a alegria bate a porta, ao passo que outros nem sequer a enxergam, preferindo ficar num estado inerte de decepção perpétua. Para estes, é mais fácil viver decepcionado do que se decepcionar. Sem dúvida, é mais vulnerável mergulhar e sair da decepção do que montar acampamento nela. Neste estado, sacrifica-se a alegria para evitar a dor.
Eu vou repetir. Para estas pessoas, é mais fácil viver decepcionado do que se decepcionar. Sem dúvidas, é mais vulnerável mergulhar e sair da decepção do que montar acampamento nela. Neste estado, sacrifica-se a alegria para evitar a dor. Ambas as atitudes contam a mesma história. Entregar-se aos momentos felizes da vida requer vulnerabilidade. Se você, assim como eu, já ficou vigiando o sono dos seus filhos, abre aspas, eu amo tanto que dói, e no momento seguinte foi tomada por imagens de coisas terríveis acontecendo com eles, saiba que não é louco e que não está sozinho. Cerca de 80% dos pais que entrevistei admitiram ter passado por essa experiência. A mesma porcentagem é verdadeira com os milhares de pais com quem falei e trabalhei ao longo dos anos. Afinal de contas, por que fazemos isso? Uma vez que fazemos a ligação entre vulnerabilidade e alegria, a resposta é bastante direta. Estamos tentando vencer a vulnerabilidade à força. Não queremos ser surpreendidos pela dor. Não queremos ser pegos de guarda baixa. Ensaiamos as relações, as piores possibilidades, como defesa contra a decepção. Para os que ensaiam a tragédia, saibam que não há razão para estas imagens inundarem a sua mente no segundo seguinte em questão exultantes de alegria. Quando passamos a vida, consciente ou inconscientemente, fugindo da vulnerabilidade, nós nos fechamos para a incerteza, o risco e a exposição emocional da alegria. Queremos muito sentir mais alegria, mas, ao mesmo tempo, não suportamos a vulnerabilidade. A nossa cultura fortalece esse ensaio da desgraça. A maioria de nós possui um estoque de imagens terríveis, que pode sacar no instante em que não conseguimos lidar com a vulnerabilidade. Quando faço palestras, costumo pedir às pessoas da plateia que levantem a mão se virem alguma cena violenta, se viram alguma cena violenta na semana anterior. Em geral, cerca de 20% do auditório levanta a mão. Então, refaço a pergunta. Levante a mão se você viu notícias, filmes, séries policiais ou documentários sobre crimes essa semana. Nesse momento, 80 e 90% da plateia levanta a mão. Ou seja, nós acumulamos um bom estoque de imagens mórbidas de que precisamos para alimentar o mecanismo da alegria como mau presságio. Elas estão gravadas em nosso sistema neurológico. Somos pessoas visuais. Consumimos e armazenamos mentalmente o que vemos e confiamos nessas imagens. Lembro-me de estar no carro com Steve e as crianças indo para a praia passar um feriadão, e o meu filho Charlie repetia as piadinhas do tipo: o que é o que é? Que aprendera no jardim da infância. Todos nós estávamos muito felizes, e eu me percebi explodindo de alegria por estar ali com eles. E de repente, numa fração de segundos, como a boa e velha vulnerabilidade me atingiu, lembrei-me de uma reportagem que mostrava um acidente horrível com uma família na estrada. Minha felicidade se transformou em pânico, e me lembro de ter falado sem pensar: diminua a velocidade. Ele olhou para mim com uma expressão confusa e respondeu: querida, nós estamos parados. Viver com ousadia e praticar a gratidão. Página 93, amanhã às 8h08. Estejam presentes, vocês não estão entendendo a força, o poder que nós estamos acessando através desta leitura. Entre as nossas doses também, né, de pílulas de consciência, de expansão. Então, mulheres, nós encerramos aqui.
porque daqui a pouquinho nós estaremos em egrégora, com a egrégora oficial das Jovens Senhoras, numa aula incrivelmente linda, para nós iniciarmos oficialmente esse ano, um ano extraordinário de transformações. Então, eu já vou fazer o encerramento da nossa live para poder abrir aqui, receber essas mulheres maravilhosas. A gente vai inaugurar o ano. Não é a primeira turma do ano, tá, gente? Primeira turma do ano vai começar após o carnaval. Então, se você deseja entrar no despertar, se conectar com a tua força, o teu poder, fazer essa reorganização, oficialmente após o carnaval. Então, pode preencher o formulário. Nós estamos selecionando mulheres sábias, mulheres corajosas, mulheres ousadas e vulneráveis. Nós estamos selecionando um conjunto para que a gente possa realmente viver e, através desta vida, transformar também os nossos relacionamentos e transformar as futuras gerações. Então, amanhã, às 8h08, eu encontro vocês para nós lermos página 93, Viver com Ousadia. Quero saber quem está disposta a sentir as emoções e a aprender a fazer essa gestão emocional, do que se anestesiar, do que viver uma vida inteira anestesiada, se preparando para o pior e abrindo mão da alegria em contrapartida. E aí a gente vai entrar nesse hábito da gratidão, um hábito tão lindo que nos fortalece. E, nossa, entramos numa parte muito gostosa, muito gostosa. Estou até espiando aqui para ver o que nos espera. Nós temos como viver com ousadia e praticar a gratidão, o escudo do perfeccionismo. Lindo, lindo, o que nos aguarda amanhã. E o escudo do entorpecimento. Entorpecimento aqui, na linguagem dela, é o que eu uso de anestesia, o que eu uso como piloto automático. Então, mulheres, para quem deseja despertar ainda esse ano, fazer grandes movimentos de consciência, de conexão, de expansão, é só digitar a palavra despertar para preencher o formulário. Esse formulário ele é avaliado, a gente vai avaliar o teu momento, as tuas características, para saber se realmente, né, você vem para somar, para agregar, se esse programa terapêutico ele vai contribuir. E aí a gente vai começar oficialmente a turma em fevereiro. Hoje nós temos um encontro especial apenas com quem já esteve no programa, com as alunas, com as jovens senhoras, para nós fazermos uma conexão com a essência, o encorajamento, ativar alguns fragmentos, né, como a ousadia, a coragem, a força, o poder para poder desbravar o ano de 2024. Então, encerramos a nossa live aqui. Se você esteve presente, fez sentido essa live, a leitura de hoje, compartilha, compartilha, para que essa mensagem ela possa chegar para mais e mais mulheres. Um lindo dia, bom final de semana. Eu te espero amanhã às 8h08, tá? Domingão, e nós estaremos aqui em presença. Em presença. Te aguardo amanhã às 8h08. Beijo!